A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, porque toda semana estamos postando vídeos para nossa edificação. Nesta oportunidade, nós vamos meditar na carta destinada à igreja de Éfeso. Sim, a igreja do amor esquecido. No capítulo 2 de Apocalipse, do versículo 1 ao 7, nós temos aqui uma carta pelo qual João destinou ao anjo da igreja. Acompanhe comigo esta leitura. Capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achartes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Meus irmãos, a igreja que foi destinada esta carta se chama a igreja de Éfeso. Sim, a igreja de Éfeso é uma igreja problemática como as demais. Cada igreja tinha um problema. Porém, Jesus estava no meio delas, andando no meio dos castiçais. É interessante que o livro de Apocalipse, ele passa por 3 mãos. Pela mão de Jesus, pela mão de João e pela mão do anjo da igreja. E logo aqui no versículo de número 1, nós temos uma revelação muito linda, que fala acerca das estrelas e dos castiçais. Quem são as estrelas? As estrelas são os anjos das igrejas, e os castiçais são as igrejas. Então, veja o que diz o versículo de número 2. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentiroso. Meus irmãos, veja que a igreja de Éfeso é uma igreja que tinha muitas qualidades. Era uma igreja paciente, era a igreja mais obreira, a que mais trabalhava e a mais preparada teologicamente. Sim, nós vamos perceber que esta igreja, ela combateu os falsos apóstolos. Então era uma igreja bem preparada. E por que eu disse que esta igreja era a igreja mais preparada teologicamente? É porque a igreja de Éfeso, ela teve o privilégio de, durante 3 anos, ser pastoreada pelo maior teólogo do cristianismo, Paulo. Sim, veja o que diz Atos, capítulo de número 20, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Durante este tempo em que Paulo esteve pastoreando a igreja de Éfeso, ele lhe expôs todo o conselho de Deus. Atos, capítulo 20, versículo de número 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho
de Deus. Veja, meus irmãos, que Paulo, ele ensinou muito bem esta igreja. Esta igreja, ela teve os melhores pastores, os melhores mestres, como Paulo, Timóteo, Tíquico e talvez João, o discípulo amado. Então, era uma igreja bem preparada. Éfeso era uma igreja rica em obras, porém pobre em amor. O versículo 2, onde nós lemos, nos diz, o versículo 2 de Apocalipse e o versículo de número 1 nos diz: Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Então é uma igreja rica em obras, mas pobre em amor. Se as obras sem a fé nada são, o que dirá sem amor? Olha o que diz primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 2 e 3. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, se as obras sem fé nada são, as obras sem amor também não adiantam em nada. A Bíblia nos diz que tudo o que nós fazemos, devemos fazer com amor. Então esta era a igreja de Éfeso. É interessante que o versículo de número 4 nos diz assim: Tenho, porém, contra ti, que deixaste as tuas primeira caridade. Éfeso estava vivendo as suas segundas obras. E Jesus aqui está exortando ela para que ela volte a praticar as primeiras obras. Porque as segundas obras de Éfeso não têm amor, mas as primeiras obras têm amor. Então, Deus, o Senhor Jesus, está implorando, pedindo, informando a João para que ela volte a praticar as primeiras obras. Sim, meus irmãos, a lua de mel com o Senhor Jesus Cristo havia chegado ao fim. E surge uma pergunta: se a igreja de Éfeso foi pastoreada por João, o discípulo do amor, como veio a se esquecer justamente do primeiro amor? É algo que nós devemos tomar muito cuidado. Não devemos se esquecer do nosso primeiro amor. Não devemos se esquecer das nossas primeiras obras. O versículo 5 nos diz: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Aqui, Jesus ele está nos exortando a, primeiro lugar, nos lembrar de onde caímos. Logo após, nós podemos dar o segundo passo, se arrepender. Só então podemos voltar a praticar as primeiras obras. Meus irmãos, nós devemos voltar urgentemente ao primeiro amor. Se você se esqueceu das suas primeiras obras, do seu primeiro amor, assim como Jesus estava exortando esta igreja, ele nos exorta também a que voltamos a praticar o primeiro amor. É claro que esta igreja tinha qualidades, conforme eu disse. O versículo de número 6. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Esta igreja, ela aborrecia as obras dos nicolaítas.
Em contrapartida, a igreja de Pérgamo, ela aceitava a doutrina dos nicolaítas. O capítulo 2 e o versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu também aborreço. E no final, no versículo de número 7, Jesus, ela diz para esta igreja: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Ao vencedor, Jesus iria dar o direito de comer do fruto desta árvore. Esta árvore dava 12 frutos ao ano. Então ele tinha o privilégio de participar e poder comer do fruto desta árvore que estava no meio do paraíso de Deus. Então, que nós venhamos aprender essas lições com esta igreja. Que nós venhamos ter amor em tudo o que nós venhamos fazer na obra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.